Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos. Esta semana nós lemos de Isaías 52 até Jeremias capítulo 6. Vimos ali desde a maior revelação sobre a morte do Messias, o poema do servo sofredor. Falamos a respeito disso na última semana. Nós temos agora aqui mais um desses poemas, que é do capítulo 52 de Isaías até o 53. Trata-se ali do mesmo contexto, falando sobre a mesma coisa. É o poema do sofrimento do Messias. E lemos ali até as lágrimas de um profeta que está vendo a sua nação desabando. Claro, vendo aqui ainda de forma profética, na revelação divina. Ele passa a saber, ter o conhecimento profético, ele passa a anunciar antes mesmo das coisas acontecerem. E é interessante destacar mais uma vez aqui também, essa leitura, percebemos como tudo aponta para Cristo. Todas as coisas, né? A gente vai lendo o Antigo Testamento e vamos vendo Cristo em cada detalhe. É muito interessante quando conseguimos identificar. E essa profecia do servo sofredor, queremos iniciar através dela, Isaías 52, verso 13, é interessante que muitos séculos antes do nascimento de Cristo, Isaías profetizou sobre isso. Provavelmente ali, acredito eu, que uns 700 anos antes. Imagina só, 700 anos antes. E vamos ver que Isaías profetizou sobre o seu nascimento e também sobre a sua morte. Bem, verso 13 está escrito assim: o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime. Então, o verso, esse poema do servo sofredor, ele inicia aqui no verso 13, e aí, conforme eu mencionei, ele prossegue aqui no capítulo 53, que é a parte mais conhecida, né? Temos vários cânticos, né, hinos sobre alguns desses versos. Então nós temos Cristo levou sobre si as nossas dores. Então, temos vários hinos a respeito desses versos aqui. Bem, vai até o verso aqui, 12. Então, 53, 12. Agora veja só o verso 14. Isaías 52, 14. Como tantos pasmaram à vista dele, o seu aspecto estava tão desfigurado que nem parecia um homem, e a sua aparência não era dos filhos dos homens. Caramba! Essa palavra aqui, ó, em hebraico, dá a ideia de fato de você estar em um estado sem palavras, um estado de atordoamento, realmente em choque. Agora imagina só, também os discípulos, quando começaram a entender o propósito disso tudo. Quando eles perceberam e quando eles descobriram que tudo aquilo ali era o plano de Deus desde sempre. Eu estou assistindo uma série, o nome é The Chosen, e nessa série, acredito que muitos de vocês já assistiram, eu gosto muito dela porque eu percebo que eles se preocupam muito com o nível de detalhe. O nível de detalhe ali, para mim, é excelente. Realmente eles não deixam passar nada ali. É difícil de errar alguma coisa. Tem um erro ou outro, mas são mais acertos. E uma coisa que eu vi agora no último episódio, vou dar um. Não vou dar um spoiler, não, vai ser bem, bem de leve. Um dos sábios do Sinédrio querendo fazer uma investigação a favor de Jesus, mas querendo entender o que aconteceria a seguir. Caramba, ele está sendo perseguido, estão querendo prendê-lo.
O que vai acontecer a seguir? Eu quero entender pelas escrituras, eu quero ler e entender o que vai acontecer. É interessante que a gente não percebe, ao ler a Bíblia, no Novo Testamento, que as pessoas entendiam isso. Nem os discípulos. Vamos ver Jesus repetindo e repetindo e repetindo. E mais um pouco não me vereis. E falando, e falando, e falando. A gente não percebe ali, de fato, que os apóstolos, né, os seus discípulos, estavam preparados. E quando ele morre, a gente vê, após ressuscitar e é anunciado que o corpo não foi encontrado, eles parecem até incrédulos, como se já não tivessem escutado do próprio Jesus que isso tudo aconteceria. Então, realmente é interessante. Imagina só quando eles começam a entender, descobrir, caramba, Isaías falou sobre isso. Isaías 52, Isaías 53, como isso agora passa a fazer mais sentido ainda. Vou ler aqui a partir do verso 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Talvez você conheça mais essa tradução aqui, é um pouco mais antiga. Eu coloquei Almeida Corrigida Fiel. E é interessante que essa palavra, ele foi ferido. E em hebraico nós temos Necholal, a palavrinha hebraica aqui, que tem um sentido não apenas de um machucado, mas é algo mais intenso, ser perfurado, algo realmente no estado ali de dor e ferida, e o hebraico já indica que não é algo pequeno. Quando nós pensamos nos pregos, na lança, tudo ali, a gente vê que isso foi profetizado de forma que cirúrgica, porque é um nível de detalhes aqui absurdo. O profeta Isaías, ele é demais, né? Tanto sobre o nascimento, tanto como a morte, temos muito sobre seu retorno. Então, meus irmãos, se preparem, porque vamos ver muita coisa também em Isaías sobre o retorno de Jesus. Então, tem coisa ali em nível de detalhe. E é claro que, às vezes, assim como os discípulos que não perceberam até que tudo se cumprisse, tem coisa que está ali na Bíblia o tempo todo, mas nós não conseguimos perceber em alguns momentos. Às vezes vamos lendo e relendo, e a cada leitura vamos identificando alguma coisa nova. Sempre esteve ali no texto, mas vamos percebendo, né, com o tempo. E certamente muita coisa gloriosa narrada ali pelo profeta Isaías para acontecer muito em breve. Bem, estamos então aqui lendo sobre ele ter carregado sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, e a gente vê que o coração do evangelho é isso aqui. Os nossos pecados perfuraram, mas a sua perfuração, o seu sofrimento nos curou. E é disso que se trata o Evangelho. Avançando aqui, Isaías 54. Esse 54 é: canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tivestes dores de parto, porque a desamparada tem mais filhos do que a casada, diz o Senhor. Bem, alguns podem não entender esse texto. Caramba, como assim? Estéril, a que deu luz, a que está casada. Ué, mas que história é essa? É interessante que esse texto aqui tem muito a ver com a igreja gentílica. E vamos ver que o apóstolo Paulo,
ele traz uma aplicação desse texto lá em Gálatas 4:27. Porque está escrito: Alegre-te, ó estéril, tu que não davas à luz, irrompe em gritos de alegria, tu que não tivestes dores de parto, pois os filhos abandonados são mais numerosos do que os que têm marido, do que os da que têm marido. Então, a estéril representa os gentios que estavam distantes, estavam fora da promessa de Deus. Já a casada, ela representa Israel segundo a carne. Então nós estamos vendo aqui com a profecia de Isaías e Paulo em concordância, fazendo aqui essa analogia, que essa profecia se cumpriu, porque os filhos da mulher solitária, ou seja, da igreja gentílica, são mais numerosos do que os filhos da casada. Ou seja, em Israel não se vê tantos cristãos. Em Israel não se vê tantos judeus que creem no Senhor Jesus como o Messias. Agora, você olha para as nações, você já vê um número muito maior. Então, obviamente, a igreja cresceu e foi muito além de Israel. Claro que Israel continua tendo uma grande importância no plano profético, no plano da graça, da salvação, e não estamos aqui descartando a importância de Israel, inclusive no contexto das profecias, mas é visível que essa profecia se cumpriu e que hoje o evangelho se espalhou no mundo todo e realmente o, está em maior número em meio às nações. Avançando um pouco mais, capítulo 56. Então, Isaías 56. Uma coisa que é muito revolucionário no que o Senhor Jesus faz é demolir barreiras. Vamos ver que nesse texto aqui vai falar sobre a salvação, porque a minha salvação está prestes a vir. Aqui nessa tradução, no título da perícope, colocaram promessas aos gentios. E de fato, estamos falando aqui do Antigo Testamento, profeta Isaías. Olha só, já profetizando promessa ao povo gentio. Teria parte na salvação. E vamos ver aqui o texto falando que os gentios quisessem ter parte na aliança, cumprindo mandamentos, eles teriam parte com o Senhor. Então, o gentio que se uniu ao Senhor, ele não poderia achar que o Senhor iria separá-lo do seu povo. Olha só. Nem um eunuco, dizer eu sou uma árvore seca, então vou estar distante do Senhor. Então vamos ver aqui de forma clara, né? Pois assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem as coisas que me agradam e abraçam a minha aliança. Na minha casa e dentro dos meus muros eu lhes darei um memorial e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno que nunca deixará de existir. Caramba, isso aqui é forte demais. Olha só. Dá um nome melhor do que o de filhos e filhas. Os filhos da casada, né, são justamente os que acreditam em Jesus dentro de Israel. Agora, a gente vê aqui, mais uma vez, mostrando os filhos e filhas fora das nações. Então, novamente, abre aqui uma visão. Caramba, a salvação já foi pregada aos gentios já em Isaías. Que é algo muito interessante. E o texto prossegue. É um texto realmente muito lindo. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa parte aqui. Ó. Verso 7.
Eu os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Porque, o quê? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Você lembra quando Jesus limpou o templo, expulsando ali os cambistas? Ele citou exatamente esta frase. E ele cumpriu essa profecia, mostrando que a sua missão é para todos, de todas as nações. Ele ajunta os dispersos de Israel, mas ele também ajuntará ainda outros. Isso aqui é incrível. Eu tento imaginar isso aqui quando os discípulos de Jesus, quando os demais judeus ali do primeiro século começaram a enxergar. Lemos sobre a morte, né, o sofrimento do Messias. E agora a enxergar a salvação entre os gentios. Imagina quando eles começaram a ver os gentios se convertendo. Imagina o choque ao mesmo tempo identificando que isso já estava anunciado pelos profetas. Imagina só como isso aqui foi algo muito profundo para eles. Bem, avançando mais um pouquinho, nós temos aqui Isaías 60, texto que para mim, caramba, um dos mais fortes de Isaías. Levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz, e a glória do Senhor nasceu sobre ti. Isso aqui é algo. Eu tento imaginar essa cena aqui acontecendo. Imagina, falando para Sião: Sião, levanta, se alegre, resplandece. Olha só, está chegando a sua luz, porque a glória do Senhor nasceu sobre ti. É o Senhor Jesus voltando na terra e voltando a Sião. E aquelas trevas que estavam ali cobrindo a terra, aquela escuridão cobrindo os povos, não teria mais vez, porque a luz do Senhor iria resplandecer sobre Sião. E sobre Sião seria vista ali a glória do Senhor. Será vista a glória do Senhor. E as nações caminharão para a sua luz e reis para o resplendor da tua aurora. Caramba, isso aqui. Levanta-te e olha ao redor. Todos estes se ajuntam e vêm a ti. Teus filhos vêm de longe e tuas filhas se criarão ao teu lado. Aqui, olha só, ao meu ver, isso aqui é uma forma poética de se falar sobre o arrebatamento. Vindo de nações distantes para Sião, junto com a luz do Senhor. Então o Senhor vem e seus santos com ele. Então, para mim, isso aqui é justamente uma forma poética de se falar aqui na profecia. A gente vê uma profecia com uma pegada mais poética, de fato. E aqui, continua falando, e olha só, um ponto que eu acho muito interessante. Olha só, meus irmãos. Quem são estes que voam como nuvens, como pombas para as suas janelas? Claro que temos aqui um nível de poesia, mas não podemos perder um pouco também da literalidade. A parte poética está falando, obviamente, que pombas em janelas. Agora, quem são esses que voam como nuvens? Para mim, soa como uma literalidade, é uma comparação. Tem alguém voando aqui como nuvens. E aqui quer saber quem são esses que estão voando, indo de longe, voando como nuvens. Caramba, imagina a cena. Foi arrebatado. Arrebatamento, ó. Deu uma pista aqui que vai ser algo como se estivesse voando, ó. E ao ler que pombas para as suas janelas, ao meu ver, o que eu interpreto aqui? Imagina o seguinte: você tem uma janela aberta e aquelas pombas vêm voando até a janela. Então é como se você tivesse, né, a janela tivesse recebendo aquela pomba. Então, pensando nessa linguagem poética, é como se Jerusalém, né, como se Sião
estivesse aguardando filhos e filhas vindo de longe, sendo arrebatados, e dando as boas-vindas, né? A cidade dando boas-vindas. Lembrando que tem uma linguagem aqui poética, porque a mensagem é para Sião. Levanta-te e resplandece aqui, é Sião. É chegada a luz sobre ti, Sião. A glória do Senhor nasceu sobre ti, Sião. É uma linguagem poética para Sião. Está falando sobre filhos e filhas vindo a Sião. E aqui, olha, quem são estes que voam como nuvens? Estão voando para Sião. E como pombas para as suas janelas. Então são pessoas que estão voando como nuvens, né, como ali indo como pombas para as suas janelas, ou seja, Sião como uma janela que se abre para receber essas pombas, né, para receber essas pessoas que estão voando, recebendo aqui, né, de janelas abertas, né, recebendo aqui com agrado, vem filhos e filhas de longe, vem. Então isso aqui é algo muito forte, muito forte. Então é, aqui é uma profecia aqui que realmente é muito linda. Então, vou avançar um pouco aqui que estou empolgado. Deixa eu ver se tem mais algum ponto. Tem vários pontos aqui, né? Ah, pronto, esse aqui. Não se ouvirá mais falar de violência na tua terra, de desolação ou destruição no teu território, mas chamarás os teus muros salvação e as tuas portas louvor. Meus irmãos, tem gente que tenta dizer que esse texto aqui já se cumpriu, eu não sei o que e tal. Não, isso aqui é uma profecia para o fim, especificamente para o retorno de Cristo. Isso aqui fica tudo muito claro conforme você vai lendo todo o texto, ok? Agora, salvação. Como será que é salvação em hebraico, hein? Yeshua. Olha só. O nome do Messias, Yeshua, salvação, Yeshua. Mesma palavrinha aqui, ó. Nome, Jesus em hebraico, vem aqui. Ok? Yeshua, salvação, Yeshua, o nome, Jesus em hebraico. Então, olha só como é interessante. Os muros da cidade de Deus são nomeados com o nome Salvador. É algo interessante. Vamos avançar mais um pouquinho. Isaías 61. Aqui, um dos momentos aqui de muita conexão dos evangelhos com o Antigo Testamento. Lembrando que o Senhor Jesus, ele estava na sinagoga de Nazaré, e aí ele pega o rolo do profeta Isaías para ler, e ele vai falar exatamente sobre isso aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos, enviou-me a restaurar os de coração abatido e proclamar a liberdade aos cativos e pôr os presos em liberdade, a proclamar o ano aceitável do Senhor. Mais alguma coisa? Opa, será que para aqui? Aqui em Isaías, que o dia da vingança do nosso Deus é consolar todos os tristes, certo? No entanto, quando nós vamos lá para Lucas, Lucas 4,16, nós temos algo aqui interessante. Ó, a mesma coisa. Só que, ó, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. O que ele faz? Ele fala ano aceitável do Senhor e ele fecha o livro. Mas vimos lá em Isaías 61 que fala também sobre o ano da vingança do nosso Deus. Então, o dia ali da vingança do nosso Deus, ele não relata aqui em Lucas. Então, colocando aqui mais uma vez,
e o dia da vingança do nosso Deus. Jesus não citou essa parte aqui. É interessante. Pode significar alguma coisa? Ao meu ver, sim. É interessante que o dia da vingança não era propósito para aquele tempo, porque naquele tempo ele estava anunciando a salvação, a graça. Já o dia da vingança do nosso Deus, isso virá em seu retorno. Então, não era tempo ainda de anunciar. Então, algo bastante interessante. Depois de toda essa glória que nós lemos aqui em Isaías, nós vamos para os últimos dias ali de Judá. Nós temos Jeremias ainda jovem sendo chamado, possivelmente ali com 15 anos, 17 anos, e para uma tarefa talvez a mais difícil ali da história de Judá. Ele vai anunciar o fim da nação. Deus escolhe esse jovem para uma missão que é até pesada. Talvez porque, de repente, ele não tinha um coração endurecido. Talvez porque ele seria capaz de chorar as lágrimas de Deus. O profeta Jeremias, ele é chamado de profeta chorão. Não é à toa, mas a gente vê ali, de fato, uma sinceridade, algo realmente genuíno. Bem, então vamos lá, profeta Jeremias. Jeremias capítulo 1, estarei colocando aqui. E no verso, aqui, por onde eu começo a ler. Essa aqui. Um texto bastante interessante, porque o Senhor faz uma pergunta para Jeremias. Mas a verdade é que, por mais que as pessoas leem e releem, esse trecho as pessoas não conseguem entender muito bem. Ou às vezes as pessoas acham que entenderam, mas se pararem para pensar, em português não faz sentido algum. E a palavra do Senhor veio a mim. Jeremias, o que estás vendo? E respondi: estou vendo um ramo de amendoeira. Então o Senhor me disse: viste bem, porque estou atento para que minha palavra se cumpra. Isso fez algum sentido para você? Estás vendo? Estou vendo uma amendoeira. Viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Olha só, estou atento para que minha palavra se cumpra, dentro da tradução. Ok? Agora, o que isso aqui significa? Como entender isso aqui? Aqui é um dos textos em que a gente vê uma espécie de trocadilho. E o curioso aqui é que o trocadilho quem faz é o próprio Deus ao conversar com Jeremias. Aqui em hebraico, vou colocar aqui uma outra tradução aqui, para ficar um pouco mais fácil de identificarem. Veja o seguinte, aqui em português, ó, fiche bem porque eu estou atento para que minha palavra se cumpra, ok? E aqui nós temos ramo de amendoeira. Agora veja bem, verso 11, certo? Veja essa palavrinha aqui. Essa palavrinha em hebraico é shaked. Shaked. Agora, vendo essa palavrinha, veja essa aqui. É a mesma escrita. No hebraico, originalmente, o texto é assim. Exatamente assim. É idêntico. Ambas as palavras.
Anos depois, muitos anos depois de Cristo, surgiram ali algumas acentuações no hebraico para facilitar a leitura, né, para dar um sinal vocálico. E aí a escrita modificou um pouquinho mais, que é dessa forma que nós estamos vendo aqui em tela. Aí tem um pouco de diferença. Essa aqui é shaked, que é a oliveira, e essa daqui, ó, é shoked, que é justamente eu velo pela minha palavra, eu guardo, né, para cumprir. É que realmente o Senhor falando que Ele está atento, que Ele está vigilante, que Ele está ali sobre alerta para cumprir a palavra dele. Então, é interessante que em hebraico a palavra amendoeira e a palavra vigiar é a mesma palavra, mesma raiz, mesma escrita hebraica. E Deus faz um trocadilho com isso. Aí agora você pensando nisso, o texto agora começa a fazer mais sentido. O que estás vendo? Estou vendo. Aí você pensa no hebraico. Estou vendo shaked. Diz bem, porque eu estou choked. A mesma escrita. Ok? Vou colocar aqui uma tradução que eu acho interessante, que em alguns casos mais difíceis de entender, porque para você entender você precisa do hebraico. Ela tende a colocar a pronúncia da palavra no nosso alfabeto, né, no latino, de forma transliterada para facilitar o entendimento. É a versão King James. Então, aqui na King James, ó, o que estás vendo, Jeremias? Ao que respondi, vejo um ramo de shaked, amendoeira. Então o Senhor replicou tal, estou shocked. Estou o quê? Vigiando. Então, ficou claro que esse trocadilho, shaked é amendoeira, shocked, vigiando. Ok? Agora, uma outra coisa também muito interessante e nada aqui é à toa, quando pensamos em amendoeira, em hebraico, tem o mesmo sentido, o mesmo significado de vigiar. Não é à toa ela receber esse nome em hebraico. Deram esse nome por algum motivo. A amendoeira é a primeira árvore a florescer depois do inverno. Enquanto todas as demais árvores ainda estão secas, a amendoeira já está florescendo. É como se a amendoeira estivesse ali vigiando a chegada da primavera. Em alguns momentos, a primavera nem chegou ainda e ela já está pronta ali para florescer. Olha só que interessante. Ela está vigiando. Opa, deixa eu ver. Se eu de longe já observo a primavera. Opa, a primavera está chegando. É momento de florescer. E aí Deus faz uso da mesma coisa. Olha, eu estou aqui vigiando e eu vou cumprir. Antes mesmo do tempo que você imagina, né, como sendo o momento em que virá o cumprimento da minha palavra. Isso é algo muito forte. Ele está dizendo: olha, assim como a amendoeira desperta primeiro, eu também estou vigilante sobre a minha palavra para cumprir. Isso é uma promessa aqui poderosa. Quando tudo pode parecer morto ao nosso redor, Deus já está preparando a primavera. Bem? Bem, avançando mais um pouquinho, lá em Jeremias 5:31, tem um texto aqui, uma crítica, né, aos falsos profetas. Os profetas pregam mentiras, os sacerdotes governam de acordo com seus próprios critérios e vontades. E mais, o povo se agrada de tudo isso. Olha só, o povo se agrada de tudo isto. No entanto, o que fareis quando toda essa situação chegar ao fim? O povo, ó, foi aceitando tudo isso, foi se conformando com essas práticas imorais. E esse é o diagnóstico da decadência espiritual.
os líderes religiosos corrompidos, o povo amando essa situação. Vemos então uma cumplicidade popular aceitando a mentira religiosa e depois vem o quê? O colapso. Aí vem a queda. Então, realmente temos que ter muito cuidado. De repente, ao nosso redor estamos vendo coisas erradas, seja do governo, seja de políticos, seja de religiosos, seja de um patrão, mas temos que ter muito cuidado em aceitar o que nós estamos vendo, em nos conformar, em nos calar, em aceitar e falar, não, já que fulano está fazendo, eu vou fazer também. Já que isso está sendo feito, já que o presidente é um ladrão, eu vou ser também. Eu vou aceitar isso, eu vou aceitar aquilo outro. Então temos que ter muito cuidado. Nós devemos ser sempre pessoas fiéis ao Senhor, fiéis à Sua palavra, pessoas que andam em retidão, pessoas justas, independente de se quem está à esquerda ou à direita está fazendo, pagando propina, aceitando algo de corrupção, envolvido em escândalo. Então temos que ter muito cuidado, ok? Bem, para encerrar, um texto aqui bastante interessante, lá em Jeremias 6,16. E o Senhor continua declarando, deixa eu colocar aqui uma outra tradução aqui mais conhecida. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não a daremos dele. Isso aqui você vê claramente, claramente. Isso aqui, poxa, e a gente lembra das palavras do Senhor Jesus também, né? Então, vimos aqui nesse texto veredas antigas, são os caminhos eternos de Deus. Jesus, olha só o que Jesus fala, bem que semelhante. Na hora já vem à mente, Mateus 11, verso 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Acabamos de ler isso aqui lá em Jeremias. Então, o que nós aprendemos com isso? Que Cristo é o cumprimento das veredas antigas. Ele é o caminho para o verdadeiro descanso. Isso aqui é lindo demais. Bem, meus irmãos, vivemos tempos parecidos com os de Jeremias. Estamos vendo a civilização em crise. Estamos vendo turbulência nas nações. Pessoas que preferem mentiras confortáveis. A verdade muitas das vezes incomoda. Mas lembre-se da amendoeira. Mesmo no inverno mais rigoroso, Deus está preparando a primavera. Lemos aqui sobre o servo sofredor e lemos até o profeta das lágrimas. Isso tudo aponta para uma única revelação. Deus está vigilante sobre a sua palavra. O que ele prometeu se cumprirá. A amendoeira já está florescendo. A amendoeira já está florescendo. Cristo está por vir. E é possível já ouvir o som dos seus passos. Fiquem firmes, meus irmãos. Maranata. Está bem próximo. Venha, Senhor Jesus, venha! Então, vamos seguir firmes e fortes. Eu aguardo você na próxima semana com mais um estudo bíblico. Deus os abençoe grandemente.